Soberano e grandioso Deus, mais uma vez, Pai, agradecemos por estarmos aqui. Mais uma vez o Senhor tem nos sustentado, tem nos trazido até este lugar. E aqui, Senhor, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Ainda que esta palavra seja forte, seja ela consoladora ou repreensiva, mas que a nossa alma aceite. Muitas vezes o nosso ser de fora acha doído, difícil, mas que a alma possa ser ajudada nesta manhã. Abençoe cada família que aqui está, cada irmão, cada visitante, se porventura entrou por essas portas, sejam abençoados. Aqueles que não estão, que vão acompanhar através desse sistema que o Senhor tem permitido que nós trabalhássemos nele, possam também ser alcançados. Em nome do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe esse pedido aqui, uma irmã, pessoa que está hospitalizada, é isso? Deus abençoe e possa visitar eles. Muito bem, irmãos, eu, após o culto, após a escola, estarei viajando para o Paraná e conto com as orações da igreja. Se eu estou aqui, eu creio que todos têm acesso ao meu telefone para o que precisar. Falando nisso, a semana foi uma semana muito difícil, muitas decisões, muitos atendimentos, mas Deus nos deu vitória. Umas já estão solucionadas, outras a caminho, e cremos que Deus vai colocar tudo em ordem. Se eu não estou aqui, vocês sabem que o irmão Adriano responde pela gente aí. Vocês podem ligar para ele, o diácono que estiver mais perto, o irmão Paulo, o irmão Celso, né? Irmão Oséias, irmão Wagner. Então a igreja está bem cuidada. O que for que vocês precisar, vocês podem ligar para eles. Tá bom? Pode ligar para mim também, se for oração, alguma coisa, eu estarei orando por vocês. E ore por nossa viagem, tá bom? Eu estava com um assunto para falar e Moisés entrou no escritório e eu disse, irmão, não sei o que faço, porque tive uma inspiração de ler uns parágrafos da mensagem necessária vos é nascer de novo. E eu até sugeri, disse, irmão, acho que não vou nem transmitir, porque eu não sei nem o que vai sair ali. Mas nós estamos crendo que Deus vai nos ajudar. E essa inspiração me veio quando eu pensava no atendimento que ontem à noite nós fizemos. E desceu no meu coração de falar sobre isso. Vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. São João capítulo 3. São João 3. Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais
que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, preste atenção. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Assentai-vos. Esta, segundo o profeta nos ensina, é a primeira doutrina de Jesus. Vamos sabendo, a primeira doutrina que Jesus pregou. Necessário vos é nascer de novo. E nós muitas vezes não tocamos muito nesse assunto. E ontem, quando o irmão conversava ali, num assunto que nós estávamos tendo, ele disse: eu sou falho. Nós todos somos falhos. O pastor é falho. E eu disse: bem colocado. Pensando para mim, isso bem colocado. Por quê? O profeta diz que os homens não são infalíveis. Só Deus é infalível. Então, quando eu digo feliz daquele que está perto do ministério, que está perto do pastor, do homem, e ele consegue passar por cima disso. Se você quiser perfeição em mim, você vai cair do cavalo. Se você achar que eu não vou cometer erros, você não vai muito longe comigo, porque eu sou homem, e eu vou cometer meus erros. E quem de nós não comete erros? Todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, todo, rodeado de fraqueza, para que ele possa se compadecer por ele, pelos fracos e ignorantes e dele mesmo, porque ele também é homem. Esse de fora vai cometer, o de dentro, o ofício, essa palavra não tem falha. A palavra, a mensagem não tem falha. Mas nós temos. Por isso Paulo diz: se alguém falar, fale segundo as minhas palavras. Jesus. E esta mensagem, possuindo as portas do inimigo, o Mombrana diz que quando Abraão, ele sempre está falando de Abraão, a Bíblia, né? Abraão é o nosso pai da fé. Ele diz que a semente de Abraão, ainda que tenha que ficar sozinho, ainda que tenha que, como Abraão pensou, ainda que tenha que dizer: embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão, e é este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora a igreja receba oração e não fique bom, veja, não tem nada a ver com isto. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esse é a semente de Abraão. Ele está aqui para olhar para quem? Amém. Para Jesus. Os homens
não são infalíveis. Parágrafo 35. Mas Deus é. Homem, você coloca sua atenção em um homem, ele cometerá um erro. Aleluia. Talvez não desejando, mas ele fará isto. E Deus permite que ele faça isto, para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder e na ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa nas suas promessas. Porque nós, somente pode ser a semente de Abraão quando eles receberem o Espírito Santo. Aleluia! Sem o Espírito Santo, nós somos um fracasso. Nós vimos falha um no outro. Nós vimos falha até na Bíblia, até na mensagem, porque não pode ver o reino sem ter um novo nascimento. Sem ter um novo nascimento, não tem Espírito Santo, porque o novo nascimento traz o Espírito Santo. Então precisamos dele. Aleluia! Veja, talvez ele cometerá um erro, talvez não desejando, mas Deus permite que ele faça isso, para você tirar os olhos do homem e colocar suas afeições em Deus. Oh Deus amado, é isso que nós cremos, é isso que nós precisamos, gente. É saber que nós viemos na igreja para adorar a Deus, porque reconhecemos a nossa posição. Não porque a igreja não vai ter falhas, não porque o pastor não vai ter falha, não porque o irmão não vai ter falha. Quem não tem falha é perfeito. Quem é perfeito aqui? Então Nicodemos era um príncipe ali. E ele começou a ver os sinais que Jesus fazia e algo... Não, isso tem que ser de Deus esse homem, embora seja chamado de tudo quanto é coisa, porque estavam cegados. Estavam cegados, Jesus cumprindo as profecias de Isaías, de Ezequias, de Ezequiel. Nada. Davi não viu. Mas Nicodemos teve essa curiosidade, disse, mas só pode ser de Deus, homem fazendo sinais, e Deus não ouve a pecadores? Como que pode? Como que pode isso? Ele foi de noite ter com Jesus, e Jesus falou para ele, que ele tinha que nascer de novo para poder ver aquilo, porque ele estava na carne. E Jesus falou de coisas simples e ele não entendeu, quanto mais das espirituais. Se você tem que nascer de novo para ver. E lá na frente ele disse, aquele que não nascer não pode entrar. Então eu quero tomar essa mensagem, nós vamos lendo os parágrafos. E eu creio que nós vamos ser abençoados através desses parágrafos. No 34, em parte, o profeta diz desta mensagem, necessário vos é nascer de novo, que a grande doutrina de Jesus, que está escrita diante de nós, na Bíblia, é essa: necessário vos é nascer de novo. Muitos deles ensinam que apenas vir e ser reconhecido diante da congregação, como um pecador, aceitar a Cristo como um salvador pessoal, que este é um novo nascimento. Muitas versões, muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. Alguns deles dizem que se você é nascido da água, quando você é batizado na água. Agora, não é totalmente isso, não é somente isso, isso faz parte do processo. Aí ele começa no parágrafo 41, ele dizendo assim: um homem não podia salvar o outro, e não pode. Isso não faz nenhuma diferença de qualquer modo. Um tenta dizer, nenhum homem pode salvar o outro. Não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício,
ou seja pastor, ou sacerdote, ou bispo, ou cardeal, ou um papa, ele nada tem a ver com a salvação da vida do homem. Porque ele mesmo é um pecador. Veja, ele mesmo é um pecador. Nascido em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo proferindo mentiras, ele é um mentiroso em primeiro lugar. Qualquer palavra que ele possa dizer será uma mentira, se ela for contrária à palavra e o plano de Deus. Veja, e lembre-se, quando o homem tem esse novo nascimento, a primeira coisa, quando ele nasce de novo, ele vê ele mesmo. Deus traçou esse plano. E o Jesus chegou e falou isso. Nós devemos lembrar que até que você nasça de novo, você jamais entenderá. Ele falou, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode entrar. E a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino. Nós lemos aquilo. Parágrafo 55 desta mensagem, o profeta diz, quando nós podemos ver esse reino, quando somos nascidos, entrar nesse reino, primeiro, nós nos consideramos nós mesmos pecadores e dignos de condenação. Nós somos todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Não há uma parcela sã em nós. Não há, irmãos. Sã. Nossas mentes são más. Isso que ele está falando é o irmão Branham, profeta desta era. As nossas mentes são más. Nossas almas não são corruptíveis. Melhor, nossas almas são corruptíveis, nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento imaginário da mente do homem é nocivo, um pecador. E também o nosso corpo é fraco, o nosso espírito não é bom, e nós somos exatamente cheios de corrupção. Quem é maior que o outro? Cheio de corrupção. E como poderia uma coisa corruptível trazer uma outra coisa boa de uma coisa corruptível? Deixe-me dizer isto, que em Jó capítulo 14, primeiro, Jó, vendo que o homem nascido de mulher era cheio de inquietação e trabalho, ainda assim ele surge como uma flor e seca. E adiante, como o profeta continua falando, ele disse, quem do mundo tirará o impuro? Ninguém. Ninguém. O homem nascido de mulher, eu estava pensando essa semana, como precisamos do novo nascimento. Porque o homem nascido de mulher, ele tem a natureza herdada do seu pai. Ele tem a natureza. E a Bíblia diz que ele é cheio de inquietação. E nós poderíamos acrescentar aqui cheio de costumes, cheio de teoria, cheio de eu acho, eu penso, eu sou assim e aqui comigo. Gente, isso é nascido de mulher. Quando o novo nascimento chegar em nós vamos parar com toda a inquietação. Vamos parar de colocar nós como alguém que nunca cometeu um erro. Vamos parar de julgar o irmão. Vamos nos colocar aqui e saber que nós dependemos da graça. Como o irmão também precisa, como fulano precisa, como todos precisam. E Jó falou isso, um homem nascido de mulher cheio de inquietação. Aí ele segue dizendo, o profeta diz assim, veja, ele não pode fazer nada, ele fala assim, se você colocar seu balde dentro de um poço e tirar um balde de água, e ficar parada, ela senta. Você olha nela e ela está turva.
pequenos vermes existem naquela água. Não há meio nenhum de colocar seu balde de volta e ter um balde limpo. O mundo todo está contaminado. Toda a alma, toda a mente, o corpo do homem está contaminado. Ele nasceu em pecado, fisicamente formado em iniquidade, e veio ao mundo proferindo mentiras, de tal forma que a sua própria alma está contaminada. Meu Deus, é forte. Sua própria alma está contaminada, nada de bom, e não pode redimir o outro, porque está todo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água aqui, que está contaminada, e misturá-la. Você contamina mais. Não há purificação para ela. Veja, lá no 64. Não, deixa eu ler mais o 56. Então não temos como fazer nada um pelo outro. Então nós nos colocamos na dependência de quem? De Deus. Deus determinou salvar o homem. Como? Ele colocou sobre si toda a nossa iniquidade. Sobre quem? Sobre ele. A penalidade do pecado. Quando você nasce na penalidade do pecado, é morte. Pecado é morte. E a penalidade foi tão grande que não houve nenhum de nós que pudesse ajudar o outro. Assim ele teve que ter alguém que pudesse pagar esta penalidade. Mas nascido de mulher? Veja, cheio de inquietação. E o profeta vem e diz assim, no 55, deixa eu dizer melhor, nós já lemos 55. E ele diz assim, porém Deus determinou. Isto compreende que nós não podemos fazê-lo. Isto compreendeu que alguém que fosse digno. Tinha que ser alguém que era digno, mas quem era digno? Quem era? E ele disse assim nessa passagem aqui, ele disse, olha, eu desejo parar um momento e voltar para pegar Ruth e Noemi e mostrar como parente redentor, como parente redentor para salvar o estado caído. Ele teve primeiro que ser digno, tinha que ser um parente por conseguinte. Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se na parentela para conosco, tomando forma de carne, e ele se tornou parente. Teve que ser assim, então ele teve que ser digno, é ele que produziu aquela fonte cheia de sangue derramado das veias de Emanuel e que suportou as nossas iniquidades. Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus se fez nosso parente, porque nós não tínhamos condição. E ele pôde fazer isso por nós, porque nós não poderíamos fazer um pelo outro. Um belo tipo aqui de números, diz o profeta. Bonito quadro ali. Quando ali a serpente foi levantada do deserto. Israel, irmão Paulinho. Israel estava na sua missão, na sua caminhada. E eles tiveram uma picada mortal e não havia remédio. Não havia médico no meio deles que tivesse remédio de cura. Eles tinham médico entre eles. Porém, aquela picada não tinha jeito. Exatamente quando eu tenho dito, não há médico entre nós que possa curar pecados. Então a morte tinha que ser paga. A pena da morte. Eles iam morrer quando foram picados por aquela serpente. Mas veja, Deus tinha Moisés para levantar uma serpente de metal. Deus tinha Moisés para levantar uma serpente de metal e a colocou sobre uma haste que nada podia fazer o povo. Nem o dinheiro tinham eles para pagar. Nada, nenhum credo eles tinham, nada, nenhuma igreja. Poderia juntar quantos quisesse, não poderia pagar, ou melhor, curar aquela enfermidade que a serpente havia picado. Aí Moisés vai, e ele vem e disse, olha, eu vou colocar essa serpente de metal aqui. E essa serpente, quem olhar nela vai viver. Olhe e viva. Quão simples é, irmão Paulo. Olhe e vive. Olhe para Cristo.
Não ajunte-se à igreja, nenhuma sensação. Você tem que ter sentimento, não tem que ter sentimento estranho. Apenas olhe e viva. É tudo, muito simples. Não se você pode memorizar todos os mandamentos, você apenas olhe e viva. Isto é tudo que você tem que fazer. Todo homem que olhou para Cristo viveu. Tire os olhos do homem. Olhe para aquele que não tem falha. Olhe para aquele que está ali como uma serpente levantada. E Jesus falou: quando eu for levantado, todos eu atrairei a mim. E o Moisés desta hora, que somos nós que pregamos esta palavra, nós temos que apontar a Cristo. Nós não apontamos nós não apontamos um homem, nós apontamos a Cristo. Esse não tem falha, esse você não vai encontrar falha nele. Esse você só vai encontrar a coisa correta, a coisa certa, o que te conduz para o outro lado. Veja, Jesus, quando esteve aqui falando a Nicodemos, ele disse, falou isso: necessário vos é nascer. Mas ele disse também: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Então deve. Por quê? Na mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para fazer a mesma obra. Muitas vezes esse povo confunde quando vê a serpente representando a Jesus. A serpente representava Jesus nesta parte. Você percebeu que a serpente era morta? Não havia nenhuma vida nela. Jesus morreu como Caim, quando assassinou Abel, morreu sobre o seu altar com seu sacrifício. Abel morreu sobre o altar com seu sacrifício. Após Abel ter oferecido o sacrifício, matou o seu sacrifício por seu pecado, então ele morreu sobre o mesmo altar com seu sacrifício, para que nasça de novo. Você tem que morrer no altar com seu sacrifício. Veja, você tem que morrer no altar. Aí você nasce de novo. A serpente não tinha vida em si. O novo nascimento, para nascer de novo, nós temos que morrer. Você vai vendo aqui. Por que não, há muitas pessoas que ainda não teve o novo nascimento? Como que você sabe? Pelo comportamento, pela maneira. E todos nós precisamos do novo nascimento. Caso contrário, é a doutrina de Jesus. Aquele que não nascer de novo não vê, e aquele que não nascer de novo não entra. O que é o novo nascimento? Vamos caminhando para você ver. Veja, onde é que nós estamos? 64. Agora, o caminho para esse nascimento. Há caminho para ele. E para estar a caminho desse nascimento, você tem que passar por um processo. Exatamente igual a qualquer coisa que vive. Processo. Bom, Sabino planta. Conhece sobre plantação. O que acontece com a semente antes de nascer, irmão Sabino? Ela tem que apodrecer, ela tem que morrer, e ela morre e nasce. Sem morte não há nascimento. É simples. A natureza é uma Bíblia para nós. Veja, então você pensa, a pessoa foi batizada, está morto, morreu para o mundo, nasceu para Cristo. Ele confessou algo ali, que creu, mas ele às vezes está sendo sepultado até mesmo vivo, não está morto ainda, continua com os mesmos atos, os mesmos costumes, os mesmos pensamentos. E nós lemos ali que o profeta disse que nosso pensamento é mau, nosso ser é mau, nós falamos coisas que não devemos. Quem nunca falou? Veja, exatamente como qualquer coisa, é um processo exatamente como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo, tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar o seu próprio espírito.
Eu acho que uma das coisas que mais é citada é eu sou assim mesmo. Eu acho que nós deveríamos mudar esse negócio, essa expressão, e dizer, eu ainda sou assim, mas eu estou procurando mudar. Eu ainda sou assim, pastor, mas eu preciso mudar, eu ainda preciso. Gente, se nós começar a falar assim, nós vamos começar a receber bênçãos, vamos tirar esse negócio de eu sou assim. Eu posso ser assim, mas eu não quero ser assim. Aleluia! Veja, a primeira coisa, você não pode conservar o seu próprio espírito, você não pode conservar os seus mesmos hábitos, você não pode conservar seus mesmos pensamentos, você tem que morrer como ele morreu, você tem que morrer em seu altar como Abel com seu cordeiro, você tem que morrer com seu cordeiro. Aquela serpente estava morta, aquilo simbolizava o juízo, julgamento, melhor dizendo, metal. Mas também nós podemos olhar e saber que ela estava morta sem vida dela. Jesus morreu na cruz, e nós temos que morrer. Esse homem para nascer outro, essa mulher para nascer outra. Que coisa mais simples de entender, gente. Tinha que olhar para a serpente, mas era morta. Olhava, vivia. Nós olhamos para o sacrifício, o que representa aquilo? Ele fez aquilo por nós. Ele morreu na cruz. E nós hoje temos que morrer para nossas maneiras, nossas manias, o nosso eu. Morrer com o nosso sacrifício. Veja, você tem que morrer para nascer. Você tem que parar com seus pensamentos para nascer para o seu pensamento. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Já pensou Cristo, irmã Esther, olhar para nós do jeito que muitas vezes nós olhamos para os outros? Eu não estaria nem aqui. Eu seria o homem, eu estaria fuzilado, eu era terrivelmente destruído. Porque nós não temos paciência muitas vezes de entender um irmão que cometeu um equívoco, uma irmã, o pastor, o membro. E se Deus olhasse e falasse, você cometeu um erro, já era para ti. Está vendo? Se Deus olhasse e falasse, você errou, chega, não tem mais volta para ti. Não, nós erramos. E nós chegamos e Ele disse, eu te perdoo. Agora, se a mente de Cristo está em mim e em você, o que nós fizemos? A mesma coisa. Nós perdoamos. Eu estava pensando na oração do Pai Nosso essa semana. Como que é a oração do Pai Nosso? Todo mundo ora ela, tem uma parte, eu creio que tem uma parte ali que todos dão uma freada no tom da voz. Pai Nosso que está no céu, Jesus ensinou a orar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, é isso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque não perdoa. E sem perdão tem oração respondida. Vamos orar essa oração sim, mas quando chegar na hora diz assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, aquele que fez alguma coisa para mim, eu continuo te amando do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus me perdoou. Veja, vamos dizer graças a Deus. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Você tem que pensar seus pensamentos. Agora, irmã, deixe-me dizer isso com isso tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Expressão bonita. Tão inteligente como eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar seus pensamentos e negar sua palavra e ainda reclamar ser nascido de novo? Então somente faça a você mesmo essa pergunta. Como pode você fazer isso? Ter a mente de Cristo e negar a sua palavra?
Não, se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. A Bíblia está em você. Amém? A Bíblia está em você, logo você é uma criatura. A Bíblia ensina isto. E se qualquer irmão gostar, bem, você procura isto. Criatura, olha esta palavra criatura no dicionário, você descobrirá que a palavra criatura é interpretada ou traduzida uma nova criação, porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra, e agora você é uma criação nascida pelo Espírito. Seus pensamentos próprios estão mortos. Eles estão tão mortos até o ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal, ou como quando ele morreu e os céus e a terra e todas as coisas testemunharam que ele estava morto. Aleluia! Graças a Deus! Deixa eu tomar outro parágrafo aqui. Vamos para o 100. Você está sendo abençoado? Coisa boa fazer isso aqui, irmão. Coisa boa ser achado, alegrado por Deus. Quando você é nascido de novo, você tem um novo pai. Aleluia. Logo você tem uma nova natureza. Aquela passou. Queremos que aquela passe? Eu quero. Veja, a velha natureza morreu, você tem uma nova natureza. Você, uma vez, ia por um caminho. Agora você está indo por outro caminho. Aquele fazia isso, esse não faz mais. O velho fazia, irmão Luiz, Mazilda. O novo não pode fazer. É outro. Por isso as pessoas podem, por uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, o profeta ensina que você pode dizer, eu nunca fiz aquilo. Porque não é você mais. Você é outra pessoa. Você está andando em novidade de vida. Você é livre. Você é perdoado. Você pode andar com o peito erguido, irmão, perante os seus acusadores. Aquele fez, esse aqui não fez, esse é novo, esse tem um novo pai, esse tem uma natureza do pai. Veja, você ia por um caminho, agora você está indo por outro. Você uma vez, agora veja, você está indo por esse caminho abaixo, agora você está indo por esse caminho de cima. Você estava andando num caminho de baixo, das coisas de baixo, das picuinhas de baixo, vendo as coisas de baixo só, olhando os irmãos pela parte baixa, pelas falhas, pelos problemas que eles têm, e nós não temos. Quando nós olhamos um irmão para julgar que ele tem um problema, tem uma falha, um defeito, você pensa, e eu? Estou apontando para o Moisés, tem 3 para mim aqui. É 3 por 1 a nossa falha. Porque ninguém é melhor que ninguém, somos dependentes dele. Veja, graças a Deus por isso. O profeta diz, veja, você sai do caminho de baixo e entra no caminho de cima. Suas afeições estão colocadas nas coisas de cima. Uma nova afeição. Você não ama mais as coisas do mundo. Suas afeições são de Deus. Você não se importa com o que o homem diz. O quanto eles riem de você, dizem que você é antiquado, ou seja lá o que for. Isto é assim. Você não se importa, porque você é nascido do alto. Suas afeições estão colocadas lá, nas coisas do alto. Deus e você, no alto. Deus não se envergonha dele, Deus não se envergonha de você. Isto é correto, os outros podem te envergonhar, Deus não se envergonha de você. Que situação, irmão. Os jovenzinhos, nossas crianças vão passar e passam, afronta nas escolas, zombaria, mas fique firme, irmão, porque Deus se orgulha de você. Aleluia.
Veja, o profeta diz assim, Hebreus capítulo 11, diz, como as pessoas por pouco tempo naqueles dias fizeram. Eles viajavam em peles de ovelha, Hebreus 11 diz, eram dos desertos, privados dos recursos e tudo mais, dos quais o mundo não era digno. Não era digno. Homens do qual o mundo não era digno. E eu estou diante de pessoas que o mundo não é digno de você. Se tem alguém especial nesse mundo é você. Se tem alguém que é a nata da sociedade é você. Mente limpa, pessoa justa, tem erro sim, mas sem intenção. Pessoas honestas que estão tentando cada dia melhorar. O mundo cada dia piorando e você cada dia melhorando. E só vai melhorar porque a natureza nossa está sendo mudada cada dia. Aleluia. Veja. Como saber que é novo nascido? Teve um novo nascimento, está no processo. Se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Seu sacrifício ainda não foi aceito. Se ainda não morreu com seu sacrifício. Cristo já morreu por nós. Mas Ele é o nosso sacrifício, nós temos que morrer com Ele. Se junto com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. E com Ele viveremos. Se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado, seu sacrifício não tem sido aceito ainda. Sua natureza não mudou. Agora você sabe o que significa nascer de novo? Vê, a sua natureza é mudada. Isso é novo nascimento. Você se torna uma nova criatura. Você tem que morrer primeiro. Ele diz, eu sei que é hora para que eu encerre. Dê-me uns poucos minutos para recorrer esse texto. Ele vai para o 106. Melhor, nós vamos para o 106. Porque há muitas pessoas que acham que tem, mas não tem. Muitos daquele dia virão e dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu tenho feito muitas obras poderosas. Evangelistas do campo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Filhos ilegítimos. Filhos ilegítimos. Não crê na palavra. Porque o pai, se tem a natureza do pai, vai crer na palavra. Agora, se você é nascido de Deus, você é lavado nas águas da palavra, separado das coisas do mundo, e crê em Deus, e você está morto. Você está morto para os seus próprios pensamentos. Pensamentos. Deus, o Espírito Santo, está sondando cada pensamento aqui. Cada coração, Ele está vendo. Cada pensamento, cada coração. Veja, você está morto para seus próprios pensamentos. Você está morto para suas próprias ideias. Morto para tudo exceto para a palavra de Deus. E ela vive em você, operando através de você, provando que é a palavra de Deus. Você diz, eu estou morto para o mundo, eu estou morto para o mundo, e nega a palavra de Deus? Não. Ainda temperamental, ainda mau, arrogante, parágrafo 109, temperamental, arrogante, mau. Alguém diz alguma coisa sobre você, você imediatamente está pronto para a briga? E então nascido do Espírito de Deus? Não. O Espírito de Deus não procede assim. Não, o Espírito de Deus não procede assim. O Espírito de Deus é humilde, é brando, é amável, é longânimo. Longanimidade fala de paciência, fala de tempo, fala de espera. Longânimo, amável. O Espírito de Deus é amor, irmão. É gentileza. Gentileza. Ninguém quer sentar no banco de trás.
dar o melhor parte. Veja, o Espírito de Deus procede, Ele é amor, Ele é gentileza, Ele é perdão. Amém? Ele é perdão. O profeta diz: este é o Espírito de Deus. Oh, sim, esse é o Espírito de Deus. Longânimo, amável, humilde, brando e perdoa. Esse é frutos de uma pessoa nascida de novo. Então que nós possamos Pega a mensagem para mim ali dentro, irmão Paulo. Era outra que eu ia pregar, mas eu senti de ler algo ali. É isso que nós queremos, devemos orar. Pedir isso. Pedir. Pedir a Deus que nos dê esse tipo de vida. Eu senti de mudou tudo que eu ia pregar para pregar isso. Porque eu não sei. O dia de amanhã não pertence para mim. Se eu não estiver aqui, eu creio que vocês vão ter ouvido e praticado isso aqui. Aquele que não nascer de novo. E nós vimos o que é um novo nascimento. Morrer para as coisas do mundo. Morrer, pensamentos mundanos, pensamento de mal. Nós não somos nada. Nós temos que chegar no altar e dizer: Senhor, eu estou aqui pela graça. É isso. O profeta diz, nessa mensagem algo que eu vou ler. Ele disse: eu penso que que nós vemos a nossa congregação, que a vida é tão frágil. Então que a morte é tão positiva, quer dizer, tão certa. E nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isso que nós falamos é correto. Eu mudaria e dizer assim: nós temos que chegar ao ponto de pensar que isso que nós estamos fazendo, essa vida que estamos vivendo, está correta, porque a morte é certa. Veja, acertar o que tem que acertar. O profeta diz assim: está vendo? Não há nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. Aceitei por acaso, eu acho que está mais ou menos assim a palavra, ou a minha vida. Não. O profeta diz assim: você tem que estar positivamente seguro que isto é correto. Porque nós não sabemos a que tipo de fim a que nós chegaremos. Ele diz assim, tinha os calvinistas que falavam sobre a segurança do crente. Ele diz: é porque eu creio que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus e ter tudo isto selado então, de uma vez por todas. Porque quando nós chegarmos no final da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. Mente sã agora, mente correta agora. É hora de acertar, é hora de saber no que tem crido. É hora de saber eu tenho crido na mensagem correta, na coisa certa. Eu tenho vivido uma vida certa. O profeta diz assim: nós não sabemos de que maneira será o fim, de que maneira vamos ficar enfermos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente. Talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe nosso cérebro. E nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Veja, nós não sabemos. Porém, veja você, se nós já tivermos ancorado em Cristo, não importa que enfermidade nos tome, ou em que condição nós estejamos quando formos, já está resolvido. Aleluia! Você conversa com os velhinhos esquecendo uma coisa, esquecendo outra, falando uma coisa que nem é aquilo, nada, e nós olhamos, mas lá dentro, lá no meio da conversa sai uma palavra: eu creio, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido, já está selado dentro.
Pode chegar, irmã Adriana, no fim do caminho, trocando palavras, não vendo mais nada, confundindo um com o outro, no fim do caminho, mas está selado. Ele caminhou naquela vida inteira, crendo no correto. A alma dele está selada. Veja, nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios 4,30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual fosse selado até o dia da vossa morte. Não, da vossa redenção. Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Veja, olha aqui, para nós encerrarmos. Ele diz assim: quando eu estive algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ali viva, a mãe dele agora nessa mensagem havia partido. Ele disse que a mãe dele olhou para ele e disse: o meu alfa e o meu ômega. Quer dizer, ele era o primeiro, irmão Luiz, e a irmã dele, Dolores, era a mais velha. E a mãe dele ali, trêmula, mãe de 10 filhos, se não me engano. O 9. É 10, 9 meninos e só uma menina. E a mãe dele começou a dizer: Bill, você me tem dado de comer. E é porque eu suponho que eu, estando no ministério, eu tive mais possibilidade de fazê-lo. E ela disse: Bill, você me deu de comer, você cuidou de mim. Dolores, você me ajudou a fazer meu trabalho doméstico, a lavar minhas roupas. Obrigado. E ela disse: Bill, deixando as coisas naturais que você fez por mim, você guiou-me a Cristo. Você guiou-me a Cristo. E você tem cuidado de mim espiritualmente. E quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. Ofício não tem parente, ofício não tem amigo, o ofício é amigo da alma. Esse de fora, você pode discordar com ele. Esse aqui, você discorda, você brinca. Eu posso brincar com você, posso te falar uma coisa sem querer, mas o ofício não tem parente. Se está errado, está errado. Acerte isso. É assim que tem que ser, que deve ser. Talvez não tenha precisado muito, mas se tem que ser, tem que ser. Veja. E ela disse de novo: quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada. E que eu devia corrigir aquilo. E eu disse: mamãe, nós temos alguns rapazes que bebem. Eu disse: nós partimos seu coração. Irmão, uma pessoa que tem o Espírito Santo, aleluia, por mais que ele esteja certo, ele segue pedindo perdão igual. Ele segue, veja isso aqui, irmão. Mamãe, nós temos partido seu coração. E como o amor de mãe, ela disse: Bill, isso tudo serve para fazer a grande roda. Quer dizer, que estavam tudo partindo. E aí ele mostra. Eu disse: mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa. E eu disse, ela disse para mim, eu disse: mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto Ele, sentido Ele. E ela disse: eu comecei a estudar. Ele disse: eu comecei a estudar a Bíblia, a Igreja Católica, a outra igreja, e eu vi que todos diziam que era o corpo de Cristo. Mas quantos corpos Cristo tinha? Ele disse. E todas uma diferente da outra. Ele disse: então eu mudei. Eu comecei a estudar a Bíblia. Veja, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu aprendi na Bíblia. E esse cuidado que eu tenho tido com a senhora, mãe, isso que eu tenho ensinado, que eu tenho cuidado da senhora espiritualmente, eu achei na Bíblia a maneira de fazer.
Essas correções que eu tenho dado para a senhora, eu tenho achado na Bíblia. Não é da igreja fulana, é da Bíblia. Veja. E outra coisa que ele falou, mamãe, e eu achei na Bíblia e eu ensinei exatamente da maneira que os apóstolos ensinavam. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram o batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Onde eles disseram o batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. E eu ensinei exatamente a maneira que eles ensinaram. Mamãe, e eu digo igreja, nós temos ensinado a maneira que o profeta ensinou. Sabe qual o resultado disso, meus irmãos? Sabe qual é o resultado de ensinar o que o profeta ensina? E de obedecer? Tudo que você ouviu aqui hoje, obedeça. Por quê? Porque o profeta diz assim, veja, eu ensinei exatamente a maneira que eles ensinaram, mamãe. E eu obtive os mesmos resultados que eles obtiveram. E nós vamos obter os mesmos resultados que a primeira igreja obteve. Aleluia! Os mesmos resultados, e eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que veio em nosso meio e faz a mesma coisa que Ele fez para eles ali no passado, faz para nós aqui. Amém? Ele está fazendo por nós hoje. Sendo assim, sua promessa é: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer privilégio maior? Ensinar a mesma coisa que os profetas, que os apóstolos, que o profeta ensinou, os mesmos resultados que obtiveram. Que resultados tiveram? Vida transformada, coração cheio do Espírito Santo, homens em chamas, mulheres acertando-se com Deus, Deus operando no meio do povo, Deus curando, Deus libertando e trazendo, se fazendo real em meio ao seu povo. É isso que nós queremos, mas para isso temos que morrer para nós mesmos e nascer para Cristo. Deus abençoe a todos. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Antes de nós orarmos aqui, Hamilton Vaz estava nos acompanhando, Serenita, Maria de Moura, Mãe Roseli, Mãe Maria, Landa Vaz, Dirceu Rodrigues, Charlon Robson Vaz, Alcemir Vaz, Jéssica Nunes, Célio Santos e irmão Daniel Demétrio. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção que nós tivemos aqui seja estendida a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Adriano.